Quem está falando mal daí que eu ouvi? É a molecadinha aí, né? Hoje não vai subir não, só tem que ficar quieto aí mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 30. O que diz aí, Jesus? Efésios 4, 30, depois nós vamos para isso. Todos os irmãos encontraram? Amém. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós aprendemos semana passada que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem atributos de pessoalidade. O que é isso? O Espírito tem vontade, o Espírito tem emoção e o Espírito tem intelecto. Ele pensa, ele age, ele faz. Então por isso ele é uma pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje nós vamos ver que ele sendo uma pessoa, assim como eu e você, se alguém faz alguma coisa para nós vamos nos entristecer. Só que conosco é diferente, irmão. A gente se entristece aqui e não acontece nada. Mas o que pode acontecer é você ficar 2, 3 dias de bico virado, de cara virado um para o outro, vida que segue. Segue o barco, segue o jogo. Só que com o Espírito Santo, o buraco é mais profundo. Se ele se entristecer comigo, se entristecer com você, é totalmente diferente do nosso aborrecimento entre nós aqui. Agora vamos lá para Êxodo. Existem muitas coisas que entristecem o Espírito Santo. Muitas. Eu não vou conseguir falar de todas. Eu só vou falar de uma que nós aprendemos hoje pela manhã na IBD. Êxodo capítulo de número 16, do verso 1 ao verso 7. E o tema da IBD de hoje foi o perigo da murmuração. Isso é uma coisa que entristece o Espírito Santo profundamente, irmãos. Profundamente. Então, se você não quer incorrer nesse perigo de entristecer o Espírito por murmuração, preste atenção no que Deus vai falar conosco essa noite. Leia, Êxodo do verso 1 ao verso 7. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão quem foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e 11. E toda uma geração, enquanto vocês acham aí, toda uma geração pereceu no deserto, porque murmurou contra Moisés e porque murmurou contra Deus. E nós vamos aprender hoje, quando nós murmuramos contra uma liderança, se essa liderança ela estiver diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor,
Você murmura não é contra a liderança. Você murmura contra quem instituiu aquela liderança, porque é exatamente isso que o povo fez no deserto. E veja que, por isso que eu falo, o ser humano nunca está satisfeito com nada, irmãos. É por isso que eu disse na terça-feira aqui, que nós temos que procurar uma alegria, não uma alegria baseada em circunstâncias da vida, de um carro novo, de uma casa, de um aumento, de alguma coisa, porque tudo isso é passageiro, é uma alegria passageira. Você se contenta ali, quando é daqui a pouquinho você está totalmente insatisfeito, querendo outra coisa para alegrar a tua vida. Mas a alegria que é produzida pelo Espírito Santo, ela não precisa ser circunstanciada. Amém, meus irmãos? Amém. Ela não precisa de nada. Ela só precisa que o Espírito esteja fluindo, como diz o próprio Cristo, quando falou com Nicodemos, que jorre com aquela mulher, que jorre como um rio lá dentro. Porque se o Espírito estiver fluindo como um rio dentro de você, você terá alegria abundante, independente de como esteja a sua vida. Amém, meus queridos? Amém. Você não vai depender de casa, de carro, de aumento, de nada. Você não vai depender nem que a tua vida esteja do jeito que você gostaria que ela estivesse. Você vai sentir uma alegria que é produzida dentro de você pelo Espírito Santo. E o povo inteiro morreu no deserto porque murmurou diante do Senhor. E murmurando diante do Senhor, simplesmente o Espírito Santo se afastou daquela gente de maneira imediata. E se o Espírito se afastar da minha vida, da sua vida, irmão, o que é que nós somos? O que é que nós vamos fazer? Para onde é que nós vamos? Aonde vai estar a nossa esperança? A nossa esperança está em Cristo, mas está em Cristo mediada pela virtude do Espírito dentro de nós. Amém, meus irmãos? Leia agora 1 Coríntios capítulo 10, versos 10 e 11. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Percebe? Por que que nós erramos? Porque não olhamos as lições do passado. Por que que nós entramos às vezes pelo caminho da murmuração? Porque nós deixamos de olhar a palavra de Deus e ver qual é o fim do murmurador. Qual é o fim daquele que trilha por essa senda perigosa chamada murmuração? Há muitas coisas, irmãos, há muitos pecados que é produzido pelo diabo. E coisas que o diabo te faz você fazer. Mas há coisas que é produzida dentro de você. Há coisas que é gestada dentro de você e por você, sem precisar da ajuda do marido. Você mesmo produz o que é mal dentro de você mesmo. E uma das coisas que nós produzimos dentro de nós mesmos é a murmuração. E a murmuração, segundo Paulo, faz parte das obras da carne. Ou faz parte de uma natureza que está despida. Porque diz Paulo que nós temos que nos revestir do novo homem em Cristo Jesus. Como é que nós nos vestimos? Nós nos vestimos através do poder e da graça do Espírito Santo em nós. Amém, meus queridos? A incredulidade é irmã gêmea da murmuração. Sabe, quando nós começamos a murmurar, quando falta fé na nossa vida. Quando falta fé na nossa vida, a incredulidade entra na nossa alma, nós começamos pelo caminho da murmuração, porque o murmurador, ele é marcado pela sua incredulidade, porque quem crê em Deus faz o quê? Aquilo que Paulo diz: dai graças a Deus em todo o tempo.
Quem está cheio de Deus, irmãos, não tem boca para murmurar contra Deus e contra ninguém, porque a alma dele está farta de Deus. Quando minha alma fica vazia de Deus, aí então, irmãos, eu corro sério risco de entrar por esse caminho chamado murmuração. No primeiro item dessa lição, foi definido o que significa murmurar. Murmurar é o mesmo que resmungar, é o mesmo que queixar-se. Você já viu a vaca? Como é que passa a vaca? Se você passar de manhã, como é que ela está? Fica o dia inteirinho mascando, ruminando, como que resmungando, o dia inteiro. Assim é o murmurador. Ele passa 24 horas da vida dele com aquele azedume dentro dele, rangendo os dentes, parece o resmungar de uma vaca. O mesmo processo, e já expliquei porque que ela fica mastigando o dia inteiro. Ela come uma vez, mas fica mastigando o dia inteiro, porque o processo digestivo dela é diferente do nosso. O nosso processo digestivo mandou lá para o estômago velho, aí vai descendo pela tubulação e aí vai para onde tem que ir. Amém, meus queridos? A vaca não. Ela manda o capim lá para o estômago, depois ela percebe que a boca fica vazia, o que ela faz? Ela manda de volta para a boca e começa a mascar. Isso é um murmurador, é o azedume em vida. Ele fica ali, ruminando, mastigando, maldizendo, falando, distratando, 24 horas, porque é o que ele sabe fazer. Então a definição de murmurar é isso. Abre João 7,32. É aquele que resmunga, aquele que se queixa. Vamos ver o que diz aí no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 32. Ah, pastor, mas isso não é o tema do estudo da doutrina. É claro que é. Nós acabamos de ler que nós não podemos entristecer ao Espírito Santo. Eu estou mostrando só uma das coisas que leva o Espírito Santo a se entristecer. Mas se você for curioso, chegar lá na sua casa e ler o capítulo todo, e principalmente os versos que vêm depois, você vai saber o que mais aborrece o Espírito Santo. O que diz aí João 7,32? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. É isso aí. Ele é aquele que só sabe se levantar contra. E a ideia de levantar contra é a ideia de levantar o calcanhar. Antigamente, aqui na Luz Divina, a Mancate lembra disso? Quem é o mais antigo aqui? Acho que é só a Mancate e a Raquel. A semana não podia andar de... Quem? E a Angelina? Ela é mais antiga do que eu, a Mancate e a Raquel aqui, eu acho. As irmãs não podiam andar de salto por conta de quê? Porque os irmãos disseram que era igual cobra, que andava cascavelando. Mas tem nada a ver. Você aguenta andar de salto, ande. Mas antigamente não pode andar aqui. Anda aqui nem cobra cascavelando. Mas a ideia é de alguém que se levanta contra alguém. Queridos, como é que é o murmurador? Ele é dominado por quê? O que domina a vida do murmurador? Primeiro, descontentamento. Você já viu um murmurador contente com alguma coisa? Tem algum murmurador na sua casa? Deus queira que não, porque é um descontente. Ele não se contenta com nada, irmão. Você pode se banhar de ouro e chegar lá e a mulher vai dizer: mas que diabo é isso? As irmãs podem se empetecar do jeito
porque é do espírito dele discordar das coisas. É um cidadão irado, um murmurador irado, vive com raiva, vive bravo, vive querendo catar alguém pelo pescoço e esganar, que é da índole dele. Faz parte da natureza do murmurador ser uma pessoa irada. Ser um opositor faz parte da essência do murmurador. Ele sempre vai se opor a tudo e a todos, porque isso está na essência do murmurador. Ah, pastor, mas essa palavra não é para mim. Ela é para mim, ela é para você. Porque ela está nos prevenindo para que nós não nos tornemos um murmurador diante do Senhor. Quando nós não temos nada aqui falar, o que a gente faz? Ô irmão, traz água para mim aqui, por favor, que eu estou com sede já, por favor. O que a gente faz? Quando a gente não tem nada para falar, para dizer, a gente fica com a boca? Irmão, na hora que você está com raiva, é a pior hora para você abrir sua boca. Fique quieto. Porque na hora da raiva é a hora da explosão. Aí, meu irmão, aí sai uma tonelada de coisas que não deveria ser dita. Então, quando está com raiva, fica quieto, espera a pressão baixar e depois você vai dizer alguma coisa. Mas o murmurador ele não consegue, ele não aguenta, ele tem que despejar, ele tem que dizer: eu sou contra, eu me oponho a você. Mas você fala: não, mas está certo, mas eu sou contra mesmo assim. Pode estar tudo certo, ele é contra. E se ele não achar ninguém para se levantar contra, ele vai diante do espelho e começa a falar com ele mesmo: tu não presta, tu não vale nada, querer lhe matar. Porque não tem ninguém perto dele, né? Então tem que arrumar alguém, então a vítima é ele mesmo. Então ele vai lá e diz. Então é da essência do murmurador ser esse tipo de pessoa. Comportamento do murmurador. Como é que esse cidadão, ou essa cidadã, se comporta? Vamos ver. Abre em Atos capítulo 6, versículo 1, Jesus. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos ver. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A distribuição não estava contendo, as coisas não estavam andando, e aí começou a murmuração. Porque o comportamento do murmurador é o comportamento de alguém inquieto. O murmurador não acha quietude, ele não consegue achar paz. Ele não consegue achar tranquilidade, ele é inquieto. Ele tem que dizer alguma coisa, ele tem que falar alguma coisa, para ver se alguém dá ibope para ele continuar falando, para ele continuar dizendo. Ele tem esse comportamento, como diz o autor aqui, de ser um indivíduo inquieto. O murmurador, irmão, sabe o que ele gosta de fazer também? Jogar indireta. O murmurador, o estilo dele é jogar indireta. Em vez de ele falar na lata, ele vai sempre soltando o veneninho dele, dando uma indireta em um, indireta no outro, e é sarcástico, é maldoso, é cruel. Esse é o comportamento de alguém que entra pelo caminho da murmuração. É o que estava acontecendo na igreja. Estava a distribuição, irmão, eu estou sentindo calor. Se quiser ligar mais uma aí, liga, viu? Estava acontecendo um problema ali e os murmuradores já começaram a ficar inquieto. E o murmurador, irmão, ele é o seguinte: ele tem que arrastar mais um. Ele não quer sozinho. Ele quer sempre arrastar mais um com ele, porque ele é dessa natureza. Então tome cuidado, porque ele é inquieto, ele solta indireta, e ele sempre quer arrastar mais alguém com ele nesse caminho terrível que é o caminho da murmuração. O comportamento dele é um comportamento pecaminoso. Agora, irmão, qual é o perigo
quem anda por esse caminho, ele vai se enfraquecer espiritualmente, ele vai perder força, ele vai perder ânimo, ele não vai ter combustível suficiente para continuar a caminhada, porque ele murmura tanto, ele fala tanto, que o espírito vai-se embora. Abra aí um texto aí rapidinho, eu lembrei um texto aqui agora. 1 Coríntios, abra aí, meus irmãos, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Pode ler, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, e verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito habita. E diz a Bíblia que o Espírito Santo não habita em um templo sujo ou impuro. A murmuração suja a nossa alma. A murmuração suja a nossa alma a tal ponto que nós expulsamos o Espírito da nossa vida, porque ele não habita em um templo sujo. Esse templo tem que estar limpo, adornado para o Espírito Santo. Quando eu entro para o caminho da murmuração, eu estou sujando a minha alma, eu estou tornando a minha alma impura, e quando minha alma se torna impura, o Espírito Santo ele deixa de habitar na minha alma. Irmão, e quando o Espírito deixa de habitar na nossa alma, diz o próprio Cristo que ele tira um demônio, deixa a casa limpa, arrumada, mas quando ficamos sem o Espírito, diz o Cristo que aquele demônio que vem embora vem com mais 7 parceiros. São 8 demônios que entram dentro de um murmurador. Dá para aguentar 8 demônios aí dentro? Um só já dá trabalho, você imagina 8 demônios dentro de um indivíduo. O que vai virar esse indivíduo? Abra em Gálatas capítulo 5. Veja só o que vira um indivíduo sem Espírito. Gálatas capítulo 5. Vamos ler aí a partir do versículo de número 16. Vamos aí. Olha só o que vira o cidadão sem o Espírito Santo. Leia o verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Com calma, por partes, como diria Jack. Vivam no Espírito e não cumprireis o desejo desordenado da nossa alma perversa. Se nós estamos cheios do Espírito, meus irmãos, o Espírito está controlando essa alma perversa que é a nossa. Nós só estamos aqui hoje, vocês sabem muito bem disso, por que você está aqui hoje. Porque alguém olha para você e diz: nossa, que pessoa boa. Mas você sabe que lá dentro de você tem um leão enjaulado e amarrado e segurado pelo Espírito Santo. Porque se ele sair, esse leão é solto, essa fera é solta. E aí, irmão, até a Bíblia diz que o rosto, o coração faz o quê? Aformoseia o nosso rosto. Um crente cheio do Espírito, até você olha para ele e você fala: nossa, esse aí deve estar bem com a vida. Que olha o semblante dele, como é que é. Mas quando o Espírito vai indo embora, aí você começa a olhar para a cara do cidadão e diz: essa vai me ficar de derrota da miséria. Parece que o mundo está esbarrando por cima. Porque quando você tem o Espírito Santo, irmão, como nós falamos aqui, a alegria, ela vem de dentro para fora.
ela não precisa de nada. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você anda no Espírito, você não vai viver o desejo desordenado da sua alma perversa. Mas você vai andar no Espírito de Deus, que nos guia, nos conduz e nos faz andar em veredas justas e retas. Amém, meus irmãos? Continua aí. Verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Há uma luta, irmãos. Há uma luta travada dentro de você. A sua alma, o que ela quer? Ela quer a desgraça. Ela quer o pecado. Mas o Espírito milita contra a sua natureza caída para você fazer a vontade do Senhor. Há uma luta dentro de você. E se nessa luta você estiver desprovido do Espírito Santo, você já é um derrotado. Você não vai ser derrotado, você já é um derrotado. É por isso que Paulo diz, ele começa dizendo assim: olha, anda ato contínuo, em espírito, porque dentro de você tem uma luta a ser travada. E você só pode travar e ser vencedor nessa luta com o poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque nós saímos vitoriosos dessa luta conosco mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Continua. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se não guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. São opostos. E o Espírito está dentro de você para você não fazer o que você quer. Irmão, já falei a vocês que nós somos que nem tartaruga. Já viram tartaruguinha quando nasce? Para onde é que ela vai? Ela aponta antes. Ela sai da casquinha e vai direto para o mar, porque é da natureza dela querer o mar. É da natureza humana querer o pecado. Nós queremos o pecado, nós gostamos do pecado. Nós amamos pecar. Por quê? Porque é da nossa constituição sermos um pecador por natureza. Mas quando o Espírito está dentro de nós, ele nos dá força para nós lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Amém, meus irmãos? É por isso que Paulo diz: anda, ato contínuo, esteja constantemente com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, para que vocês não façam a vontade de vocês mesmos, mas façam a vontade do Espírito Santo. Porque se ele sair, nós vamos fazer tudo o que nós queremos fazer. E nós só queremos é pecar mesmo, meus irmãos. Isso. Irmão, aqui nessa história não tem inocente não, viu? Eu acho que o inocente que tem aqui, não tem ninguém não. Não tem nem bebê de colo mais. Todos nós aqui, se nós afrouxarmos, se nós não vigiarmos, nós caímos. Qual é a primeira ordem da Bíblia para o crente? É orar? A primeira ordem é? Vigiar. Porque não adianta orar sem vigiar. Você pode orar do jeito que você quiser, mas a primeira ordem é? Vigiar. Vigiar e? Orar. Pronto. Aí sim. Aí Deus vai lhe encher. Você vigia, ora. Você sabe por que a expressão vigiar? Você já viu vigia bom estar dormindo no posto de trabalho? Tem algum vigia aqui? Já viu? Chega lá o vigilante, ele está lá dormindo. O que acha de vigilante esse que está vigiando o quê? Basta ter uma boiada. O vigilante tem que estar o quê? Acordado, atento, olhando. E hoje está mais fácil visto desse, que eles ficam lá com um monte de monitor na frente, mas tem que estar acordado, olhando lá no monitor para ver de onde vem o vagabundo. Que se vier, ele já aciona a polícia. É isso, irmão. Você tem que estar bem acordado, vigiando. E quem te deixa bem acordado é o Espírito Santo. Se você não vigiar, se o Espírito não estiver aí dentro, tu vai dormir.
E se você dormir, meu irmão, como diz o ditado, o cachimbo cai e aí não tem mais o que fazer. Continua. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha, presta atenção, olha o que tem dentro de você. Olha o que tem dentro de mim. Tudo isso aqui, irmão, está aí dentro de mim e de você, viu? Não é que nós nos livramos disso, não. Tudo que Paulo vai descrever agora está dentro de mim, está dentro de você. Mas com uma diferença: está sobre o controle do Espírito Santo, porque quem domina a tua vida não é você, quem domina a tua vida é o Espírito Santo, e o Espírito te faz fazer tudo aquilo que é santo. Por isso o nome dele é Espírito Santo, porque se ele está dentro de mim, ele vai me santificar e vai fazer eu fazer tudo aquilo que é santo. Mas tudo isso aqui está aí, viu? Sabe como é que ele está? Minha menina, ela foi-se embora, mas ela tomava um remédio chamado imunossupressor. O que é o imunossupressor? Você sabe que você tem defesa própria no seu corpo. Se entrar alguma coisa no seu corpo, o seu corpo vai lutar para expulsar aquele trem ruim de dentro de você. O imunossupressor, ele paralisa a defesa do corpo. Ele não tem defesa nenhuma, portanto que o transplantado ele pega qualquer coisa com muita facilidade, porque o sistema de defesa dele está parado, travado, e ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele está preso. Leia o que tem dentro de nós aí, Jefferson. Tudo isso aqui está dentro de nós, mas está preso, porque nós estamos com um imunossupressor poderoso chamado Espírito Santo, que deixa isso aqui preso para não aflorar na minha vida e na sua vida. O que está preso em mim? Diz aí. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, O adultério, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. tudo sempre aí dentro, irmão. Sabia disso? É porque tem pregador que faz coisas, parece que tudo sumiu, tudo foi embora, tá tudo sumiu, eu não tenho mais nada disso aqui, eu estou limpo, estou limpo. Sabe qual é o dia que tu vai ficar limpo de tudo isso que está lá amarrado sob o controle do Espírito Santo? Quando nós fomos arrebatados para a glória, aí nós vamos estar totalmente livre de tudo isso. Mas agora, tudo isso está aí dentro de você. E só não há manifestação disto porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Quando você vê um crente manifestando essas coisas aqui, pode ter certeza, o Espírito já não está na vida dele, faz 1 quilômetro de distância que o Espírito não está mais aí. Porque se o Espírito sai, eu começo a manifestar toda essa miséria dentro de mim, que está lá dentro, sob o controle do Espírito Santo. Então por isso que Paulo diz, esteja cheio do Espírito, para que o Espírito controle e domine sua vida, para que você não obedeça à sua vontade. Amém, meus queridos? Então, esse indivíduo que está sem o Espírito Santo, é claro que ele vai se tornar um murmurador. Porque o crente que tem o Espírito Santo dentro dele, ele não vai andar por essa senda. Ele não vai andar por esse caminho. Ele não vai ficar ruminando feito uma vaca. Estou dizendo aqui, fazendo a comparação, não chama ninguém de vaca, viu, meus irmãos? Entenda o que eu estou dizendo. Pelo movimento que o animal faz de ruminar, um punhadinho de mato que ele come, ele fica ali ruminando o dia inteiro. O murmurador fica assim, ruminando maldade 24 horas, pensando como é que ele vai te difamar, pensando como é que ele vai te prejudicar, pensando como é que ele vai atrapalhar a tua caminhada.
Se nós estamos cheios do Espírito, irmão, nós não vamos andar por esse caminho, porque estamos com o Espírito Santo. Mas o crente, quando ele deixa de ser dominado pelo Espírito, então ele vai andar por esse caminho maligno chamado murmuração. Amém, meus queridos? Segundo ponto da lição: murmurador, impedimento da primeira geração à terra prometida. Irmão, o murmurador, ele não prejudica só ele. Se ele prejudicar só ele, é tudo no nome dele. Mas o murmurador, infelizmente, ele prejudica não só ele, mas todos aqueles que estão à sua volta. Porque, irmãos, por mais que você tenha o Espírito Santo dentro de você, a natureza humana continua aí. A tendência de você ouvir o murmurador é muito grande. Dá mais fácil nós darmos ouvido para um murmurador do que para um conselho bom. Então ele não prejudica só ele prejudica ele mesmo, e quem está à sua volta e vai pelo mesmo caminho também é prejudicado por essas pessoas. Deus escolhe Arão e Moisés, mas o povo não estava satisfeito. Alguns dentre o povo não estavam satisfeitos, se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão. Os próprios irmãos, Arão e quem mais? E Miriam, se levantaram contra o próprio irmão, se deixaram. Por isso que eu falo, o murmurador não prejudica só ele prejudica muita gente. Se deixaram levar pela conversa fiada, a mulher ficou leprosa. O Arão não diz nem o que aconteceu, deve ter tomado uma lapada, mas a Bíblia não diz, mas deve ter tomado uma lapada também. Mas a irmã ficou leprosa, o irmão teve que orar para a lepra ir embora, porque assim acontece na vida do murmurador. Ele não prejudica só ele prejudica ele mesmo e quem está à sua volta. Amém? Deus escolhe, coloca, mas o povo não está satisfeito. Irmão, a verdade é que nunca nós vamos estar satisfeitos por nada mesmo. Eu quero achar um ser humano que esteja satisfeito com alguma coisa. Você nem mesmo, você está sentado aí bonitinho, com o Espírito Santo tudo bonitinho, mas deve ter alguma coisa que isso aqui não me desceu bem. Nós nunca estamos satisfeitos. Sempre é uma insatisfação dentro da gente. Se a gente não toma cuidado, a gente se lasca todo. Então não ficaram satisfeitos com Moisés e Arão e começaram a se levantar contra aqueles que Deus havia escolhido. Abra aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Vamos ver o que Paulo diz aí. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Mas o murmurador não consegue. Há nele impaciência, há nele ingratidão, há nele desrespeito. Paulo está dizendo: viva pacificamente. Mas o murmurador não consegue. Ele tem uma coisa que ferve na alma dele, e ele não consegue ser paciente, é impaciente com tudo. Irmão, é uma coisa difícil. O murmurador, ele é impaciente por natureza. Ah, mas por que não fez isso logo? Por que não ajeitou isso logo? Por que não andou logo? Deus livre vocês de viver como murmurador, viu, meus irmãos? Deus livre vocês de viver como murmurador, porque viver com esse tipo de gente é dose, hein? Não é fácil não. Tem que ter uma paciência de Jó dobrada, porque o cidadão, ele é paciente, é ingrato, não agradece nada, além de tudo, desrespeito. O murmurador não consegue respeitar ninguém, não consegue respeitar a liderança, não consegue respeitar o irmão, ele não
respeita absolutamente ninguém. É por isso que Paulo diz: viva de maneira pacífica, mas não entre nessa senda da murmuração. Segundo, Êxodo, capítulo 16 e verso 4. Ele não murmura só contra você. O murmurador murmura contra Deus. Quando alguém fala de você, irmão, não se aveste não. Ele está falando é contra Deus. E eu quero saber qual é o comedor de arroz e feijão que se levantou contra Deus e saiu vitorioso. Me diz. Então, quando alguém murmurar contra ti, quando alguém se levantar contra ti, fica tranquilo. Pronto. Irmão, olha, você não precisa nem orar pelo murmurador, viu? Igual, olha, Senhor, tome tuas mãos. Não, já está na mão dele. Pode deixar lá. Não precisa nem orar que Deus está contra dele. Porque se você for orar pelo murmurador, você vai orar com raiva, com ira. Então não pede não. Deixa ele lá. Ele já está na mão de Deus. Deus já está tratando, Deus já está trabalhando com ele. Porque se for orar, você vai orar fervendo de raiva. Chega, meu, você não, ainda vai chamar Deus de cego. Mas o senhor não está vendo. Deus está vendo. É que a paciência de Deus é diferente da minha e da sua. A dele é longa, a nossa é curta. Essa é a grande diferença. Deus tem uma paciência longa, a nossa é curta. Então não precisa falar: o senhor não está vendo? É claro que ele está vendo. A mesma misericórdia que ele tem da sua vida, ele tem do murmurador também. Porque ele espera que o mesmo se converta e saia desse caminho. Então, se ele for bater na mesma medida que você quer, tem que ser patrão. Mas se fosse comigo, eu já estava logo no meio e já matava logo. Não, Deus é diferente. Deus ele dá tempo. Haja vista quantos anos faz que nós estamos ouvindo que ele vem. E alguns, por não amarem a vinda do Senhor, já nem estão crendo mais na vinda do Senhor. Mas sabe por quê? Porque ele dá tempo para as pessoas se arrependerem antes que ele feche a porta da graça. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando você não olhe não, deixa lá que Deus sabe como trabalhar. Leia aí, Êxodo capítulo, quando eu falei aí? 16, verso 12. 4. É 4, né? Leia o 4. É 4 ou 12? Pode ler o 4 primeiro, depois ler o 12. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Se fosse tu, você ia derramar pão? Você ia derramar fogo. Já esta minha racinha, tirei de lá, trouxe aqui, agora estão reclamando de quê? Aí Deus fala: então agora eu vou dar pão para eles comerem pelos olhos, para eles verem com quem eles estão lidando. Porque o murmurador ele é assim. Vai para o versículo 12. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Como é que Deus tratou essa gente? Com compaixão e piedade. Porque é da natureza de Deus ser assim. De ter compaixão e de ter piedade, até com aqueles que não merecem nem compaixão e nem piedade ele tem. Nem eu, nem você, nós merecíamos nem compaixão, nem piedade, mas ele teve compaixão, piedade de mim e de você e nos salvou. É por isso que nós estamos aqui hoje, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque ele é compassivo, ele tem compaixão, ele tem piedade. Então, em vez de ele destruir na mesma hora, o que ele fez? Ele tratou com compaixão, piedade e deu 40 anos para o povo se emendar na vida. Mas o povo não se emendou e morreram pela sua própria murmuração. É assim que Deus trabalha. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos ver o que diz lá o autor. Então, meus irmãos, o murmurador, ele é assim.
Ele é um ser que milita contra qualquer coisa que seja boa. Contra qualquer coisa que você faça para Deus, ele está lá militando contra. Ele está lá se opondo contra. E isso, irmão, não é bom. Leia aí. Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. É dessa forma que nós temos que aparecer, com humildade, com gratidão, porque Deus sempre tem misericórdia de nós, para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Porque é perigoso murmurar. Leia Jó, capítulo 9, versículo 4. Jó 9, 4. Vamos ver por que é perigoso nós murmurarmos contra o Senhor. O que diz aí, autor? Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo sobreviveu. O murmurador não tem paz diante de Deus. Por isso que é perigoso andar pela senda da murmuração, porque o murmurador não tem paz diante de Deus. O murmurador, ele fica cego. Ele não consegue enxergar só. Nenhum murmurador vai dizer para você: olha, eu sou um murmurador miserável, desgraçado. Nenhum. Porque aos olhos dele, ele é melhor do que você. Aos olhos dele, ele é mais santo do que você. Por quê? Porque ele já está cego. Ele já não consegue ver a sua própria miserabilidade, como a igreja de Laodiceia não conseguia ver sua própria miséria, porque já estava cego. O murmurador, ele fica cego, não consegue enxergar sua própria desgraça, sua própria miséria, e não consegue ter paz diante do Senhor. Isso é um perigo, irmão. E qual é o final? O final é morte espiritual. Irmão, o que é morte espiritual para o crente? Morte espiritual para o crente é perda de comunhão com Deus. Você perde totalmente a comunhão, o contato com Deus. Como é que um crente que se diz crente, cristão, vai viver sem comunhão, sem contato com Deus? Me diz aí. Você vai correr a quem? Você vai buscar a quem? Você vai pedir misericórdia a quem? O murmurador, quando ele entra por esse caminho, ele perde a sua paz, ele fica cego, e ele perde o contato com quem sustenta a nossa vida. Esse é o grande perigo da murmuração. Morte espiritual é o final. E se a pessoa não contar com a misericórdia de Deus para despertá-la do sono da indolência, como diz a Bíblia, ele terá diante dele que enfrentar a morte eterna, a separação eterna de Deus, e viver eternamente sendo atormentado pelo fogo do abismo. Portanto, meus irmãos, nos enchamos do Espírito para não entrarmos por esse caminho perigoso. Último ponto: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E eu sei que cada um de vocês aqui estão lutando. Não é para ficar aqui. Ninguém que está no Evangelho está lutando para ficar aqui. Todo mundo que está no Evangelho está lutando para ouvir a trombeta e entrar na Canaã celestial. Amém, meus irmãos? Amém. Algum murmurador entrou na Canaã terrestre? Morreu uma geração inteira e só entrou remanescente. Se você entrar por este caminho, meus irmãos, você perde a tua bênção maior na sua vida, que é entrar na Canaã celestial. Qual é o destino dos murmuradores? Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado, o final dele é juízo eterno. O final dele é aparecer diante do trono branco para ser julgado e condenado eternamente.
os males da murmuração? Primeiro, traz desânimo espiritual. Eu não conheço nenhum murmurador que diz assim: olha, irmão, eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio, transbordando. Da boca desse infeliz só sai desânimo espiritual. Segundo, contendas. Ele vira agente do maligno, semeando discórdia, semeando porfia, semeando divisão no corpo da igreja, porque ele não tem paz mais na vida, ele não tem Deus mais na vida, que é o produtor de paz na nossa alma. Amém, meus irmãos? Amém. Rebeldia espiritual. Ele é rebelde por natureza. Ele não consegue obedecer. A natureza dele é de rebelião. A natureza dele é de desobedecer mesmo, porque ele tem prazer nisso. O murmurador, ele tem um prazer satânico em desobedecer. Ele ama desobedecer, porque ele já está morto diante do Senhor. E por último, divisões ministeriais e por aí vai. O final dele, se não houver arrependimento, é juízo eterno. Então, querido, não entristeçamos o Espírito Santo com murmuração. E eu disse hoje pela manhã e vou dizer: quando você tiver alguma coisa azeda dentro de você, o que é que tu faz? Vai orar e diga o azedume que está aí dentro. Porque oração não é palavras bonitas. Oração é a expressão da sua alma, o que tem dentro da sua alma. Ninguém engana Deus com palavrinha bonita, não, meus irmãos. A Bíblia diz que tudo está patente aos olhos. Não adianta você ficar com palavra bonita em oração. Ó Deus maravilhoso, bondoso, glorioso, excelso, tremendo. Não adianta essas palavras bonitas aí. Ele sabe que você está sendo por dentro. E ele sabe que aquelas palavras que você está falando não é aquelas palavras que você quer falar. Você não fala porque você não aprendeu que você tem que ser sincero na oração. Aqui você já aprendeu porque eu sempre falo. A oração é o momento do quê? Da sinceridade. Você pode mentir para mim, me enganar, me enrolar, me engabelar. Mas diante de Deus, irmão, não enrole não. Chega lá e diga: qual é o estado da sua alma? O que está lá dentro? Você tem alegria? Diga: se eu estou alegre. E por que estou alegre? Porque o Senhor é bom. E se não está alegre? Se eu estou triste, estou magoado, estou irado, estou nervoso, estou angustiado, jogue tudo, despeje tudo diante do Senhor, porque diz Pedro que Ele tem cuidado de nós, e Ele manda para nós lançarmos diante dEle tudo que tiver dentro da nossa alma, seja bom, seja ruim, é para lançar diante dEle. É mais fácil você lançar diante de Deus do que você lançar diante do seu irmão, porque o seu irmão não é Deus. Amém, meus irmãos? Amém. O seu irmão é só seu irmão. O máximo que ele pode fazer por você é orar, mas quem pode resolver o seu problema é você mesmo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós somos exortados esta noite, alertados esta noite, para nós não entristecermos o Espírito Santo. E uma das coisas que entristece muito, é quando entramos pelo caminho da murmuração. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde desse flagelo espiritual que é a murmuração. Amém, meus queridos? Amém. Que Deus guarde cada um de nós e nos livre em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira nós continuamos a nossa campanha, um clamor a Deus, orando por nós, orando pelas nações, orando pelos missionários e orando pelo nosso país. Então venha clamar conosco na terça-feira às 20 horas. Quinta-feira nós temos culto com as irmãs. Irmãos, na quinta-feira nós vamos entrar no Salmo 12. Nós estamos caminhando
no Salmo 12, vamos falar os 150 salmos, Jesus dando força e vida. Nós vamos estar aqui toda quinta falando sobre um salmo. E na quinta-feira nós vamos expor aqui o Salmo 12, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o Robson e sua família, esteve conosco aqui. Vocês já pegaram, já deram para vocês o folhetinho com os dias dos nossos cultos aqui? Não? A nossa irmã vai dar para vocês aí o dia dos nossos cultos. Querendo, as portas estão abertas para receber vocês e sua família aqui conosco. Amém? Irmãos, continue orando pelos nossos irmãos que estão doentes, alguns estão doentes ainda, tá? Não conseguem vir à igreja, para que Deus ajude e abençoe em nome de Jesus. Fique de pé, vamos